Um grupo de imigrantes mexicanos tentam atravessar ilegalmente a fronteira do México para os Estados Unidos. Porém, o que eles não esperavam era que um atirador psicopata estaria em seu caminho para os caçar até a morte, onde agora a única prioridade é sobreviver. E aí, pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. O filme da vez de hoje é de ação e drama chamado Deserto, de 2015. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Um caminhão em meio ao deserto está levando alguns trabalhadores estrangeiros mexicanos, cada um com suas próprias vidas, anseios e ambições. Um homem chamado Moisés está com um ursinho de pelúcia de seu filho na mão que de repente se liga e começa a fazer barulho. Ele tenta desligá-lo, mas não sabe, então um homem ao seu lado lhe diz para pressionar a barriga que ele será desligado. Ele então logo faz isso e consegue desligar. Esses trabalhadores são imigrantes mexicanos que queriam cruzar ilegalmente a fronteira para os Estados Unidos na esperança de trabalharem e ganharem a vida por lá. Porém, o caminhão que os levavam de repente dá problema e para antes que eles possam chegar na fronteira. Então o motorista pergunta aos imigrantes se havia alguém entre eles que saberia consertar o caminhão. Moisés levanta a mão dizendo ser o mecânico e logo começa a examinar o possível problema de seu transporte. Depois de dar uma breve olhada, Moisés já fala o problema, porém diz que não teria como consertar e que o caminhão precisava ser rebocado. Mediante a isso, todos os imigrantes agora têm que seguir dali por diante a pé. Logo eles chegam à fronteira, que é simplesmente marcada por uma cerca de arame farpado. Todos então atravessam e agora estando dentro dos Estados Unidos, um dos homens que tinha mais experiência com essa travessia pelo deserto adverte a todos que qualquer som ou pessoa que eles virem que se escondem imediatamente. Então logo eles seguem em frente. Enquanto isso, um homem chamado Sam está em sua picape com seu cachorro perto de onde os imigrantes acabaram de atravessar a fronteira. Ele toma um gole de sua bebida e logo segue com seu cachorro para caçarem. Então não demora muito, Sam consegue achar sua presa e atira. Logo os imigrantes conseguem ouvir o som do disparo e correm rapidamente para se esconderem entre os arbustos. Vemos então que Sam tinha atirado no coelho, que logo pega e o leva. Enquanto isso, os imigrantes aproveitam para descansar um pouco e beber água. Depois de um tempo, eles então continuam e avançam em direção ao seu destino. Enquanto isso, Sam está indo para outro local e continuar sua caça. Quando então ele é abordado no meio do caminho por um policial que pergunta o que ele estava fazendo por ali, se estava perdido. Ironicamente, Sam então pergunta se ele tem cara de mexicano e diz que estava caçando coelhos. O policial parece não gostar muito disso e diz para ele não esquecer de ficar longe da fronteira. Sam então fala que tinha ligado para eles mais cedo, avisando que tinha encontrado trilha de imigrantes ilegais a uns 4 quilômetros ao sul, e o pergunta se já foram verificar. O policial responde que não tinha ouvido falar nada sobre isso e em seguida sai dali. Enquanto isso, os imigrantes continuam correndo apressados para chegarem logo ao local seguro. Um deles, que estava um pouco acima do peso e já sem mais disposição para continuar correndo, acaba parando no caminho. Então Moisés, o vendo, volta para ajudá-lo e continuam em frente. O problema é que Moisés e os outros, que não estavam acostumados às horríveis condições do deserto, se cansam e acabam ficando para trás, enquanto a outra parte do grupo com o guia já estavam bem longe. Eles gritam para que eles os esperem, mas o guia, vendo, somente os ignora e diz para um que estava com ele que isso é que acontece quando você fica para trás. Então continuam seguindo em frente sem se importar com eles. Quando um do grupo que ficou para trás vê algo e logo manda que os outros se agachassem e se escondessem. Ele então aponta e diz que é uma picape. Quando vemos se tratar de Sam, que estava ainda caçando e chegou naquela região. Ele desce e encontra um lenço no chão. Em seguida faz seu cachorro farejá-lo para encontrar a pessoa. Então o cachorro logo corre em direção para onde estavam indo os imigrantes. Sam, nos vendo, coloca o cachorro no carro e sobe uma pequena colina. Então de lá ele mira e começa a atirar nos imigrantes que, desesperados, começam a correr em direções diferentes para se salvarem. Porém Sam acaba conseguindo acertar e matar todos um por um, enquanto o grupo que ficou para trás apenas assiste sem poder fazer nada. Depois do terrível ato, Sam retorna para seu carro. Os imigrantes restantes, apavorados, tentam sair dali sem serem notados. Depois que o cachorro é solto, ele parece farejar novamente. Sam, dentro do carro, toma sua bebida e percebemos que ele é alguém completamente instável. Quando de repente seu cachorro começa a latir novamente, ele logo vai saber o que era. Em seguida, logo ele consegue ver os imigrantes que tentavam fugir ao longe. Ele então entra no carro novamente e vai atrás de pegá-los. O grupo continua correndo desesperadamente para se salvarem, mas logo Sam chega ao pé da montanha e manda seu cachorro atrás deles, começando assim uma caçada mortal aos imigrantes. Não demora muito e um deles começa a ficar para trás devido a já estar cansado. Então logo é pego pelo cachorro, que acaba o matando, mordendo em sua jugular. Sam, com seu apito de cães, dá a ordem e o cachorro continua a perseguir o restante dos imigrantes. Eles correm o quanto podem e, chegando numa parte rochosa, sobem por uma árvore, deixando assim o cachorro um pouco para trás, sendo que Moisés quase é pego. Porém o cachorro não desiste e dá a volta para o outro lado. Sam também em seguida chega e começa a escalar uma grande pedra.
O grupo continua indo em frente o máximo de rápido possível, quando então se deparam com uma parte alta onde seria muito difícil a descida. Um deles toma a frente e pula para uma outra pedra e o restante logo segue. Porém, o homem que no início foi ajudado por Moisés por estar muito cansado tem dificuldades em ter a atitude de pular. Quando de repente o cachorro os alcança e só assim ele pula, porém quase caindo, mas Moisés o segura. Nesse momento, porém, Sam já os tinha visualizado com a lente de seu rifle e assim consegue acertar o imigrante que cai para a morte. Moisés consegue fugir e Sam chama seu cachorro de volta. Chegando no carro, ele pega um mapa e se situa melhor de sua posição. Em seguida dá ordem para que seu cachorro continuasse perseguindo o grupo agora por um outro lado enquanto ele dá a volta com sua picape. O grupo continua tentando fugir como pode, descendo pedras perigosas e seguindo em frente por um desfiladeiro. Quando então Moisés percebe algo à frente e imediatamente manda que os outros parassem. Eles então veem que era Sam, que já estava do outro lado e por muito pouco não foram vistos por ele. Não tendo outra escolha, eles decidem voltar por onde vieram, porém não dá certo, pois o cachorro já estava vindo atrás deles. Rapidamente então eles fazem a única coisa que dava, que era subir pelas rochas laterais. O cachorro os vê e começa a latir, assim chamando a atenção de Sam, que logo chega lá também. Ele então começa a escalar pelas pedras para alcançar os imigrantes que estão só um pouco mais à frente, tentando não caírem das pedras que tinha pouco apoio para se segurarem. Quando então Sam chega mais perto e consegue ter uma visão de um deles. Ele logo pega seu rifle e começa a mirar nele, que o percebendo se desespera e acaba caindo, enquanto Moisés e a garota conseguem se esconder atrás de uma rocha. E como Sam não chegou a vê-los, pensa que só havia um. Ele então logo desce para ver se o imigrante ainda estava vivo. Vemos que o rapaz conseguiu sobreviver à queda e estava consciente. Quando então o cachorro chega e começa a mordê-lo. Sam chega logo em seguida e manda que o cachorro saia. O rapaz desesperado pede por ajuda dele, mas Sam sem nenhuma piedade somente o finaliza. Sam pareceram suspeitar que Moisés e a garota estivessem ali perto, quando então, enquanto eles ainda estavam escondidos, o urso de pelúcia que Moisés levava começa a fazer barulho, assim chamando a atenção de Sam e seu cachorro. Moisés tenta desesperadamente fazer com que a porcaria do ursinho parasse com o barulho, mas já era tarde. Porém, para a sorte deles, naquele momento, Sam, mesmo sabendo que eles estavam por ali, decide ir embora para pegá-lo só depois, pois já estava escurecendo. Então, já pelo fim da tarde, Moisés e a mulher chamada Adela, ainda atônitos com tudo o que acabara de lhes acontecer, tentam descansar. Adela explica que estava ali porque seus pais queriam muito que ela fosse para onde estavam seus outros parentes para ficar mais segura devido a estar muito perigoso no local onde eles moravam. Moisés fala que tem um filho que o estava esperando em Auckland. Ele conta que estava nos Estados Unidos com os papéis de residência todos em dias. Então, devido a uma certa discussão com o policial por conta de uma lâmpada queimada no carro, Moisés acabou sendo deportado de volta para o México, sendo que pouco antes disso, seu filho deixou aquele ursinho de pelúcia com ele para o proteger quando voltasse para o México. Moisés então diz que prometeu devolvê-lo pessoalmente um dia. Enquanto isso, Sam acampa ali nas proximidades e coloca o coelho que caçou mais cedo para assar e descansa um pouco. O dia logo amanhece e Adela vê ao longe a picape de Sam. Porém, como teve que se agachar e seguir por entre arbustos para não ser vista, ao voltar por um outro lado se depara com várias cobras cascavéis e por muita sorte não é picada. Ela então logo fala para Moisés sobre a picape e eles têm um plano de pegá-la de Sam para fugirem dali, sendo que para isso só precisariam dar um jeito no cachorro. Sam nesse momento está preparando suas coisas para saírem novamente à caça, quando seu cachorro fica atento com algo e logo sai como se fosse caçar algo que farejou. Sam vai atrás dele e o manda voltar, mas o cão está determinado a chegar no que estava percebendo. Andando certa distância do carro, Sam, que o estava acompanhando de perto, vê que era somente o ursinho de pelúcia que Moisés levava consigo e estava cercado de cobras. Quando então o cachorro percebe Moisés e Adela correndo em direção ao carro e rapidamente corre atrás deles. Sam, vendo que aquilo era somente um plano deles, mira para atirar neles. Porém erra e quando ia dar o segundo tiro, uma das cobras passa por cima de seu pé assim o distraindo. Moisés e Adela conseguem chegar no carro, que porém estava trancado, mas logo com seus conhecimentos de mecânica, Moisés tenta abrir a porta usando a própria antena da picape enquanto o cachorro se aproximava rapidamente deles. Sam nesse momento também estava correndo em direção a eles, quando então Moisés enfim consegue abrir a porta e entrar com Adela no último segundo, se livrando por muito pouco de serem pegos pelo cão, que furiosamente tenta de todas as formas entrar no carro para matá-los. Com seu canivete de ferramentas, Moisés tenta apressadamente ligar o carro e ao conseguir arranca com tudo dali, deixando Sam e seu cachorro para trás. Eles então ficam felizes e comemoram por terem conseguido escapar. Porém a alegria dura pouco, pois extraordinariamente um tiro vindo da arma de Sam atinge Adela e Moisés com isso acaba perdendo o controle do carro, que bate num tronco e capota. Apesar disso, Moisés e Adela estão conscientes e logo saem do carro. Sam vai correndo rapidamente para onde eles estão, porém quando chega já não havia mais ninguém. Vendo seu carro destruído, ele fica mais irado ainda e determinado a caçar os imigrantes custe o que custar, então logo sai atrás deles. Moisés tenta como pode levar Adela com ele, porém ela está muito cansada e ferida devido ao tiro e capotamento que sofreram. Eles param em um certo ponto para descansar, então Moisés pega um kit médico que encontrou no carro e tenta tratar dos ferimentos de Adela, que gemia de dor.
Moisés está muito apreensivo e atenta a todos os lados, tentando ver se alguém se aproximava deles. Ele pega um sinalizador e o carrega, então depois de pensar um instante, ele disse para Adela que não poderia ficar ali com ela devido a ela não estar mais podendo andar e ele tinha que voltar para o filho dele, sendo que também ele nem a conhecia e então decidiu deixar ali. Adela implora para que ele não fizesse isso, dizendo que não queria morrer ali. Mas ele somente se desculpa muito e sai de perto dela correndo para longe. Nesse momento, Sam com seu cachorro já estavam se aproximando, pois tinham encontrado o rastro de sangue de Adela. Enquanto isso, Moisés já estava subindo um pequeno morro ao longe, e Adela se escondia como podia atrás de um grande cacto. Sam já consegue imaginar que ela estava logo mais à frente quando ele ia atacar com o cachorro. Moisés, vendo que eles estavam prestes a pegá-la, decide não deixar isso acontecer e atira com o sinalizador para o alto, assim chamando a atenção de Sam, que atira nele e, não acertando, decide persegui-lo, deixando Adela para trás. Depois de correr um certo tanto, Moisés percebe que o cachorro já estava perto. Então continua correndo quando se depara com um emaranhado de cactos à frente, onde ele não tem outra escolha a não ser tentar passar por entre eles. Ele então fecha bem sua jaqueta, ajusta o boné e adentra nos cactos para fugir. Nisso, o cachorro continua furioso atrás dele e também chega ao emaranhado de cactos e, como tem um corpo menor, passa rapidamente e facilmente entre eles. Moisés, um pouco mais à frente, ainda tem dificuldades e se agacha para chegar logo ao outro lado enquanto o cachorro vem com tudo para alcançá-lo. Porém, ele vendo que não iria conseguir sair dali a tempo e sendo essa uma situação de vida ou morte onde ele tem que escolher viver ou se deixar morrer pelo cão, decide esperar para enfrentá-lo e quando o cachorro já estava quase em cima dele para matá-lo, ele atira com o sinalizador para se defender, assim conseguindo parar o cachorro. Uma situação muito difícil, porém seria isso ou ele morrer, sendo que o único culpado disso é somente Sam, que já estava chegando perto e vendo seu cachorro morto se lamenta muito. Então, irado com isso, ele começa a gritar ameaçando Moisés, que mais à frente vê a viatura da polícia e grita por ajuda. Vendo que não foi percebido, ele então corre para tentar chamar a atenção do policial, porém sem sucesso. Enquanto Moisés tomava fôlego, Sam estava com ele na mira e atira, mas não acerta. Moisés, já completamente desesperado, grita para que qualquer pessoa que estivesse por perto o ajudasse, enquanto Sam está indo em direção a ele. Então, se vendo novamente sem qualquer possibilidade de ajuda, Moisés corre em direção a um morro e começa a subi-lo. Sam corre logo atrás dele e tenta acertá-lo. Eles ficam num pega e não pega por alguns instantes, quando em certo ponto Moisés tenta despistar Sam subindo em uma formação rochosa. Ele até consegue, porém uma pequena pedra cai e Sam percebe que ele estava ali, então logo assim vai na direção dele. Moisés, sabendo que foi descoberto, começa a descer pelo outro lado. Porém, sabendo que seria visto e consequentemente atingido por um tiro se corresse para longe, ele decide se esconder nas rochas enquanto Sam começa a descer pelo mesmo lado e, não o vendo, segue mais à frente para a beira do morro. Moisés, então vendo a oportunidade de se livrar desse perigo, corre e pula para cima dele, porém caindo junto com ele. Sam, com isso, quebra a perna e, vendo a arma caída ao lado, começa a se movimentar para pegá-la. Porém, Moisés, que não tinha se ferido gravemente, consegue pegar primeiro. Vendo-se agora em uma situação em que estava completamente vulnerável, Sam implora para que Moisés não o matasse. Moisés então grita dizendo que ele tinha matado todo mundo como se não fossem nada e com muita raiva atira ao lado dele, porém sem o atingir. Pensando um pouco, Moisés decide não atirar nele e diz que vai deixá-lo ali para que o deserto se encarregasse de matá-lo e em seguida vai embora. Depois logo chega onde estava Adela, que ainda estava viva, porém muito fraca. Então ele a põe sobre suas costas e a leva dali para tentar encontrar ajuda. Depois de ter andado bastante, já quase escurecendo, Moisés vê ao longe sinal de civilização, onde enfim poderão conseguir ajuda. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!